Quem é Gioacchino Pecci? É um dos grandes pontífices da história. Torna-se Papa em 1878 e escolhe o nome de Leão XIII. Antes de João Paulo II, era quem ostentava o recorde de segundo pontificado mais longo da história da Igreja, depois de seu predecessor Pio XI. Um dia, 13 de outubro de 1884, Leão XIII assiste à missa, sempre de pé. Depois de haver celebrado uma missa, assiste a outra missa. É uma missa de ação de graças. Em certo momento, aqueles que se encontravam ao seu lado veem que ele ergue a cabeça, buscando algum ponto no alto. Depois, olha fixamente à frente, como se estivesse em transe. O que ele vê? Seu rosto de fato muda de cor. Ele fica roxo. Leão XIII parece assustado. Durante alguns momentos parece inclusive aterrorizado, como se estivesse num mundo monstruoso. Pouco depois, como se nada tivesse acontecido, dirige-se rapidamente ao seu escritório. Não se sente bem, santidade? Aconteceu alguma coisa? Perguntam-lhe os seus secretários, algo assustados. Diz o Papa: nada aconteceu, deixem-me sozinho. Não aconteceu nada. Na realidade, havia sim acontecido algo. Com efeito, Leão XIII senta-se em seu escritório, isola-se em momentos de profunda e intensa escrita. Escreve e escreve sem parar. Pouco depois chama um de seus colaboradores, o secretário de um ministério da Cúria Romana, a Congregação dos Ritos, hoje chamada Congregação para a Causa dos Santos, e, sem dizer nada, entrega-lhe uma folha. E o Papa diz: manda imprimi-lo e difunde-o por toda a igreja. Ele ordena. O secretário então sai do escritório, abre a folha e lê as palavras que o deixam de certa forma transtornado. É uma oração a São Miguel Arcanjo, que nas Escrituras Sagradas defende a fé em Deus contra os ataques de Satanás. E a oração é a seguinte, abre aspas, São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, sede nosso auxílio contra a malícia e as ciladas do demônio. Exerça Deus sobre ele império, como instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e os outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para perder as almas. Amém. Vem então a seguinte questão: por que esta oração? Exatamente por causa da visão que ele teve pouco antes. O Papa viu algo. É uma visão que tem a ver com o futuro da Igreja. Um período de cerca de 100 anos futuros, quando o poder de Satanás alcançaria seu ponto máximo. Seriam exatamente 100 anos. Trata-se, na verdade, de nossa época, ou melhor dizendo, a época que equivale ao século XX. E Leão XIII escuta nessa visão duas vozes, uma voz suave e amável e uma outra rouca e áspera. Parece-lhe que essas vozes vêm do tabernáculo. Ele compreende de imediato que a voz suave e amável é a de Jesus Cristo, enquanto a outra, rouca e áspera, é a de Satanás. Satanás afirma com orgulho que pode destruir a igreja, mas para fazer isso pede mais tempo e poder. Jesus, de maneira misteriosa, aceita a petição e pergunta-lhe de quanto tempo e de quanto poder ele necessita. Satanás responde que necessita de cerca de 100 anos e um poder maior sobre aqueles que se colocaram ao serviço de Cristo. Nesse caso, os consagrados a Deus seriam o alvo principal do demônio. Jesus concede a Satanás o tempo e o poder que solicita, dando-lhe plena liberdade para dispor como quiser. Mas Jesus Cristo não dá autorização para que ele destrua a igreja. Leão XIII permanece de tal maneira impressionado por essa experiência que escreve uma oração em honra de São Miguel para a proteção da igreja. É uma prece que entrega a seu secretário e por meio dela a toda a igreja. O Papa deseja que essa oração seja recitada ao final de cada missa. Tal disposição foi cumprida até a década de 1960, quando, com a reforma da missa realizada pelo Concílio Vaticano II naquela ocasião, a oração então foi definitivamente suprimida da liturgia. Portanto, temos que, de fato, compreender o que se passa nos tempos atuais. Vamos voltar ao significado dessa oração. Vamos voltar ao nosso tempo, nesses dias em que Satanás sente diminuir a liberdade que lhe foi concedida por Cristo e por isso mesmo trata de, com toda a força extraordinária que ele tem, destruir a igreja e o mundo. De fato, não há nenhuma dúvida. Estamos na batalha final e temos que falar dessa batalha nos tempos atuais, nessa guerra espiritual entre o demônio e a igreja
e todo esforço que Satanás faz para perder as almas desse mundo. Vamos pensar nessas revelações de Leão 13 e vamos rezar pela igreja. Fiquemos em paz.